está indo bem. Vamos falar de outro personagem agora. Jorge Santos, o mitômano. Jorge Santos, vocês devem ter acompanhado que ele foi expulso. O cara foi expulso do Congresso norte-americano. Devem saber disso. É claro que aqui no Brasil, muitos comemoraram. Santos, agora expulso da Câmara, foi eleito como mestre da duplicidade. Aqui está como funcionou. Esse artigo é bem interessante da The Conversation, sobre a questão que, sobre essa questão que eles chamam de mestre da duplicidade. Essa questão de como é que esse cara conseguiu ser eleito perto da lente microscópica da grande mídia de Nova York. Ele foi eleito num distrito lá de Nova York e tal. Ele conseguiu falsificar sua religião, estado civil, histórico de negócios, avós, faculdade, ensino médio, esporte, renda, gastos com doações e campanha, tudo, simplesmente tudo. Ele mentiu, tá? Mas o que é curioso, que eu acho que essa matéria aqui não encara de frente essa questão. Tudo bem, políticos mentem. Sabe, políticos mentem, eles fazem isso. Mas por que o Jorge Santos é que foi expulso? Tá? So what? So what? Perguntariam, né? E daí? Políticos mentem, mas é interessante que parece que o que pegou é que ele mentiu sobre ele mesmo. Mas por que os políticos mentem o tempo inteiro nas questões das agendas, das pautas, dos motivos pelos quais eles fazem seus conchavos, acordos políticos, aceitam a influência e a pressão dos lobistas, que é uma coisa legalizada lá nos Estados Unidos, né? A ação de lobistas no Capitólio, tem até salas para eles ficarem, é uma profissão regulamentada lá dentro. Então, so what? E daí, por que ele? Claro que aqui no Brasil comemoraram, tal, porque é bolsomínio, bolsonarista, tal. Mas uma visão assim mais, digamos, à distância, assim como dá esse artigo do The Conversation, que é bem interessante, ele coloca algumas coisas, o autor aqui, o David Clemenson, tá? O The Conversation eu já falei que é um tipo de site, que é uma tendência atualmente na internet, que tenta conciliar o estilo jornalístico com a rigorosidade científica, da pesquisa científica. Não é fácil, é mais do que divulgação científica, é mais do que isso, né? Que é o que esse site aqui, The Conversation, faz. Tá? Ele foi expulso, mas é interessante que ele fala aqui no texto que o sucesso de Santos demonstra um domínio de algo mais do que apenas mentira patológica. Então, ele fala que ele conseguiu fazer uma campanha num distrito próximo à grande mídia da cidade de Nova York. Tá? Então, ele fala, o autor aqui, ele fala de experimentos que ele conduziu que revelaram como a confiabilidade dos políticos é julgada quase inteiramente pelas percepções do seu comportamento, mas não pelas palavras que eles proferem. É uma coisa bem curiosa, é interessante que levanta esse texto, que é do próprio pesquisador que fez essa pesquisa, ele não é um texto científico, tá? Mas ele fala que há um descompasso entre o que as pessoas falam e a maneira como a gente percebe quem é essa pessoa, a partir do que ele fala digamos, de aspectos de comunicação não verbal. O que ele coloca aqui, formas de linguagem corporal e comunicação não verbal, que sinaliza honestidade ou desonestidade. Tá? Por exemplo, parecer nervoso, inquieto, ou parecer confiante, composto, né, bem arrumado, né, são pistas de comportamento que dão impressões de sinceridade e credibilidade. O que ele vai desenvolvendo nesse texto é que é uma coisa que é de um ambiente midiático que a gente vive, né, em que o conceito de verdade ele foi substituído pelo de credibilidade. Tá? Então, por anos e anos vendo telejornais na televisão, os âncoras apresentando telejornais, então, por exemplo, um William Bonner, por exemplo,
ele transmite credibilidade, e não a ideia de verdade. Na verdade, a mídia, a gente fala tanto em pós-verdade, o fim da verdade, culpas fake news. Na verdade, a grande mídia, ao criar uma série de técnicas, né, entre elas o teleprompter, tá? E uma série de técnicas que são tributárias da dramaturgia, do teatro, que, aliás, esses âncoras, apresentadores de telejornal, eles fazem cursos, tá? Muitas vezes com atores. Quer dizer, a maneira de levantar a sobrancelha, impostar a voz, reação a certas notícias. E esse Jorge Santos simplesmente aplicou essa comunicação não verbal à sua performance como político. Tá? Mas os políticos fazem sempre isso? Sim, mas às vezes de uma forma canastrona, canhestra. Mas o Jorge Santos era um mestre nisso, né? Um mestre. Então, ele vai colocando aqui, ele vai levantar outros dados de outra pesquisa do Tim Levine, professor de comunicação da Universidade de Birmingham, tá? Quando ele fala das pistas de comportamento que transmite sinceridade, honestidade. Então, ele coloca que basta 1 segundo, pelas pesquisas dele, basta 1 segundo para você ter uma percepção se a pessoa é honesta, sincera, se é crível, se não é crível, todos por critérios de credibilidade, tá? Então, eu acho que esse fenômeno do Jorge Santos, tá? No fundo, eu acho que ele conseguiu o que ele queria no final, aparecer, ser visto. Parece que ele é mais que um mitômano. Ele quer chamar a atenção, e ele faz uma análise aqui que é bem interessante. Como Santos fazia isso? Então ele fala, Santos se veste com elegância sartorial, ele usa óculos e óculos de sol chiques, com acessórios com joias brilhantes, mas não bregas. Tudo isso é complementado por um dos seus suéteres exclusivos, normalmente usados sobre uma camisa de colarinho e sob uma jaqueta que ele define como inteligente. Santos até comprou suas camisas da Brooks Brothers para usar. E ele vai descrevendo uma série de coisas que são as técnicas que ele usava para transmitir tudo aquilo, e simplesmente as pessoas não checavam, tá? Não checavam, aceitavam aquilo pela presença dele, pela maneira de se vestir e tal. Mentiu praticamente sobre tudo sobre ele mesmo, tá? A questão quer dizer, estamos aqui já no conceito de media life, né? A media training, na verdade, é você ver esses ambientes onde estão presentes ali, como é no Capitólio, como é na carreira política que você está, a presença constante da mídia, medir as reações, ou o modus operandi, ou a linguagem que você começa a entender de como a mídia funciona, tá? E é claro que pessoas mais perspicazes, como Jorge Santos, trouxe esse modo para si. E é claro que a mídia não checou todas essas informações, porque, na verdade, ele usava toda a media training da própria grande mídia. Tá? Ou seja, Jorge Santos, como era sempre a comunicação alt-right, vou morrer falando isso, né? Ou se a alt-right morre primeiro antes de mim, né? Eles são produtos midiáticos. Jorge Santos é um produto midiático, assim como Trump, Milley e tantos outros, só que no caso do Jorge Santos, de uma outra maneira. Tá? Por que ninguém checou as mentiras dele? Porque ele era muito midiático, mediatizável. Ele tinha todos os trejeitos e transmitia credibilidade, assim como âncoras e apresentadores de telejornais. Tá? Utilizam isso efusivamente, né? Vamos falar do